boa noite. No dia D de combate à dengue, a ministra da Saúde, Nízia Trindade, anuncia campanha de vacinação de crianças e adolescentes em escolas públicas. Entre as vacinas que serão oferecidas está a da Covid, no momento em que estados brasileiros enfrentam aumento de casos da doença. E você vai ver também. A caçada aos fugitivos de Mossoró entra no 18º dia. Investigadores encontram munição de fuzil em local suspeito de ser um esconderijo. O proprietário foi preso. Tudo isso e muito mais no Rede TV News. A gente volta já. A ministra da Saúde, Nízia Trindade, anunciou hoje uma campanha de vacinação para crianças e adolescentes nas escolas públicas do país. Ela participou das ações do Dia Nacional de Combate à Dengue no Espírito Santo. Foi nesta unidade de saúde do município de Serra, na região da Grande Vitória, que a ministra da Saúde, Nízia Trindade, esteve presente para a ação do Dia D de mobilização contra a dengue. A iniciativa, que ocorreu em todo o país, tem como objetivo mobilizar os governos estaduais e municipais e toda a sociedade para a importância da prevenção da doença e da eliminação dos focos da dengue. O Espírito Santo é o estado referência para o Dia D no combate à dengue. É um dos estados em emergência, com um número muito elevado, que já teve uma forte epidemia o ano passado. Então, e por isso, porque o SUS aqui está organizado, tem tido uma capacidade de resposta muito boa no cuidado, então foram essas as razões. A ministra destacou a importância da parceria com o governo do estado na eliminação dos focos do mosquito transmissor. Qual é a importância de governo federal e estado nos estarem juntos? Primeiro dizer que nós não estamos juntos neste dia. A proposta do governo Lula é que, independentemente do partido, se de apoio ao governo, de oposição, nós estejamos unidos para reconstruir o Brasil. A vacina contra a dengue tem como público-alvo, neste primeiro momento, a faixa etária de 10 a 11 anos. O governador capixaba Renato Casagrande fez um pedido ao país. Então, o apelo que a gente faz aos pais, que nós estamos vacinando crianças de 10 e 11 anos, então, essas crianças elas têm que ser orientadas e levadas pelo pai, pela mãe, pelo avô, pela avó, pelo irmão mais velho. E essas pessoas precisam autorizar a criança a receber a vacina, inclusive na escola. A ministra ainda teve um tempo de realizar uma visita na casa de uma moradora. A ministra esteve acompanhada da secretária de Vigilância em Saúde, Etel Maciel. De acordo com o Ministério da Saúde, 75% dos focos do mosquito estão nos lares das famílias brasileiras. Na casa da dona Eni, os cuidados foram reforçados para combater o mosquito Aedes aegypti. Ela faz parte da lista de quem teve a doença. Sei muito bem da importância do cuidado, porque cada um fazer a sua parte, não existia dengue. Eu acho que todo mundo tem que fazer a sua parte. A senhora agora está fazendo a parte da senhora. Eu faço a minha. Agora os vizinhos que façam a deles, né? O Espírito Santo está em emergência para a dengue desde 21 de fevereiro. Só neste ano já foram 6 mortes pela doença no estado. Outros 11 casos estão sob investigação. A secretária de Vigilância em Saúde reforçou o pedido para a população colaborar. Muito importante. Primeiro, abrir as portas para os agentes de combate à endemia, para que eles possam fazer o trabalho. É muito importante esse trabalho de colocar o larvicida nos locais onde tem água parada, identificar os locais, né, e fazer esse trabalho educativo com as pessoas. Então, receber bem os agentes de combate à endemia. E olha, a mobilização contra a dengue foi feita em todo o país hoje para reforçar as ações de prevenção e eliminação dos focos do mosquito transmissor. Já são mais de 1 milhão de casos registrados.
No Distrito Federal, a mobilização foi na região do Sol Nascente, que fica a 35 quilômetros do centro. O José aproveitou a vacinação pertinho de casa e levou o filho e os sobrinhos. E a gente vê os hospitais cheios, UPAs cheias, e imunizando eles a gente fica mais tranquilo. O DF segue sendo a unidade da federação com mais óbitos provocados pela doença, 77 segundo o Ministério da Saúde, e mais de 100 mil casos prováveis. No dia D, foram feitas visitas nas casas para identificar focos do mosquito. E mais importante que tudo isso é o apoio da população. A população entender que não há como nós vencermos essa doença infecciosa, essa arbovirose, se não for cada um fazendo a sua parte, olhando para a sua casa, olhando para o seu terreno, olhando também para o vizinho para ver se há algum foco. Em São Paulo, os agentes de saúde também bateram de porta em porta para verificar possíveis focos do mosquito e orientar a população. A etapa é importante, já que, segundo o Ministério da Saúde, cerca de 75% dos criadouros estão dentro da casa das pessoas. Em Belo Horizonte, foi a Valentina quem abriu a porta de casa para os agentes inspecionarem o local. Não gosto do mosquito da dengue, porque senão, se deixar o lixo parado lá, a chuva vem, bate nele, aí o mosquito da dengue vai, aí contamina a cidade inteira. O país já registra mais de 1 milhão de casos. 6 estados e o Distrito Federal declararam emergência em saúde pública por causa da doença. Segundo o Ministério da Saúde, 258 pessoas morreram no Brasil e outros 651 óbitos ainda são investigados. A Secretaria Municipal de Saúde do Rio também mobilizou equipes para visitação nas casas em busca de focos do mosquito, vacinou as crianças e orientou a população. A gente convoca toda a sociedade para separar 10 minutinhos do seu dia, por semana, para fazer a vistoria do seu quintal, da sua casa, verificar onde possa ter água acumulada, limpar os pratinhos de planta. A Júlia já aproveitou para se vacinar e mandou o recado. Vem se vacinar porque é importante. É para nossa proteção. E não dói. Não deixar vasinhos com água destampados, porque senão vem a dengue, a fêmea, e coloca os ovinhos dela. É isso aí, é uma tarefa de todos nós. E olha, os casos de Covid-19 voltaram a aumentar no Brasil, principalmente depois do Carnaval. Só no estado de São Paulo, o número de infectados pelo coronavírus cresceu 83%. Samira é recepcionista em um laboratório médico e testou positivo para a Covid logo depois do Carnaval. Eu já acordei mal, me senti um pouco indisposta, dor de cabeça, uma dor muito forte nas minhas costas. E aí começaram a desenvolver os sintomas aos poucos. Na segunda-feira eu já estava sem sentir cheiro de nada, sem sentir gosto de nada e a dor de garganta tinha piorado. Segundo uma pesquisa feita pela Universidade de São Paulo e pela Universidade Estadual Paulista, no estado de São Paulo, a média diária de casos de Covid saiu de 600 na semana do Carnaval para mais de 1.700 registros nas 2 semanas seguintes. Além das aglomerações, se explica também pelo fato de termos a variante JN1, que é altamente transmissível, que está circulando no Brasil, porém ela causa casos menos graves do que variantes que estavam circulando anteriormente. Não foi só o estado paulista que teve aumento no número de infecções por Covid. Segundo o painel Coronavírus do Ministério da Saúde, o Brasil ultrapassou 310 mil casos em 2024 e registrou mais de 1.500 mortes por complicações da doença nas 8 primeiras semanas do ano. Os casos mais do que dobraram em 2 semanas. Dos dias 4 a 10 de fevereiro, foram um pouco mais de 33 mil notificações de novos infectados. Já entre 18 a 24 de fevereiro, foram mais de 69 mil novos casos. Então é uma situação bastante crítica, isso obviamente gera uma demanda adicional nos serviços de saúde, especialmente os serviços públicos de saúde, além também da possibilidade de sobreposição de doenças, né, como a epidemia que a gente vivencia atualmente de dengue, né? Então também é muito sério, isso pode gerar uma sobrecarga
nos serviços, né, especializados de saúde. Para evitar o contágio, é fundamental manter as medidas de proteção, como o uso de máscara, principalmente entre os grupos com maior risco, como idosos acima de 65 anos e pessoas com comorbidades. Outra recomendação importante é manter a vacinação em dia. É necessário completarem seus esquemas vacinais, aquelas pessoas que ainda não fizeram, né? Então, a gente ainda passa, né, por um ponto bastante delicado. A Covid ela ainda mata muitas pessoas. Hoje, né, no Brasil, em torno aí de 250 pessoas, né, por semana. Né? É um dado bastante alto, bastante surpreendente ainda. E o presidente Lula deve assinar na próxima segunda-feira o projeto de lei que regulamenta o trabalho de motoristas por aplicativo. O texto deve ser enviado ao Congresso já na próxima semana e, inicialmente, só vai tratar do trabalho por aplicativo de transporte de passageiros. O governo ainda não confirmou o tamanho da jornada de trabalho proposta. Em outra frente, o Supremo Tribunal Federal deve discutir se há ou não vínculo empregatício entre empresas e motoristas. Nesta semana, os ministros estabeleceram que a decisão tomada terá repercussão geral. Uma pessoa morreu e outra ficou ferida no desabamento de um imóvel no Rio de Janeiro. As imagens gravadas pela câmera de segurança mostram um momento em que o carro entra em uma vila na Praça da Bandeira, zona norte do Rio. Segundos depois, parte do imóvel vizinho desaba. Um casal estava no veículo. Margarete Xavier Veraldo, de 53 anos, e o marido Marco Antônio de Paula, que voltavam do supermercado, foram levados para o hospital. Margarete não resistiu. Marco está internado em estado grave. O que restou do sobrado ao lado da vila foi isolado e interditado pela Defesa Civil. Os vizinhos contaram que o imóvel estava abandonado há muito tempo. Estava invadida, uns faziam obras, outros vinham aí querendo tomar a casa e tudo. A gente não sabe hoje a quem pertence esse imóvel, entendeu? E aí nós estamos aqui, todo mundo consternado com essa situação que aconteceu. Eu perdi meu carro, né? Uma análise inicial feita pela Defesa Civil aponta que o desabamento foi provocado pelo deslocamento do telhado. A situação pode ter se agravado por causa de intervenções irregulares feitas no interior do imóvel, como a derrubada de paredes. Hoje, a maior parte dos escombros já havia sido removida, mas ainda era possível ver a destruição. Outros carros foram atingidos pelos destroços. Agentes da Secretaria Municipal de Conservação estiveram no local para remover parte da estrutura do sobrado que ameaçava cair. Moradora da vila, Ellen ainda estava assustada. Ela contou que só não estava no local na hora do desabamento porque atrasou a saída do trabalho. A criança que chegou de 6 anos com febre no polo da dengue, que eu sou enfermeira do polo da dengue, ele chegou com febre, eu estava já com a bolsa pronta para sair e fui atender essa criança, onde atrasou a minha chegada até aqui, porque se eu viesse, eu teria sido uma das vítimas. A polícia do Rio de Janeiro prendeu o casal que aplicava golpes pela internet usando fotos de uma criança doente. Tainara Ribeiro e Luiz Antônio dos Santos Barbosa foram presos em uma pousada em Rio das Ostras, na região dos Lagos Fluminense. O casal é acusado de criar uma campanha na internet pedindo ajuda para custear o tratamento de uma suposta filha doente. Com isso, eles arrecadaram quase R$35 mil. Para o golpe, eles usavam fotos reais de uma menina de 7 anos, que sofre com um tumor atrás dos olhos. Agradeço que foi feita justiça, né? Então, eu estou muito feliz agora, vou poder dormir direito, porque meus dias estavam sendo muito difíceis, né? Eu não estava conseguindo dormir mais direito, não estava conseguindo comer. De acordo com a denúncia do Ministério Público, Tainara e Antônio são criminosos habituais e já criaram outras campanhas fraudulentas. Nas redes sociais, eles ostentavam uma vida de luxo e viagens com o dinheiro arrecadado nos golpes. O casal vai responder pelo crime de estelionato. É muito importante que as vítimas chequem sempre as informações antes de efetuar qualquer transação, qualquer doação, e que isso não seja uma causa de desestímulo à boa-fé das pessoas que ainda têm que imperar na nossa sociedade. O empresário Rogério Alves, pai do cantor MC Gui, teve o carro roubado hoje à tarde na zona leste de São Paulo.
As câmeras de segurança flagraram o momento do assalto. O pai do funkeiro estacionava o carro na frente de uma produtora quando foi abordado pelo criminoso que desceu da moto e anunciou o roubo. Rogério ficou deitado no chão e o criminoso fugiu com o carro. O veículo foi localizado 40 minutos depois, a aproximadamente 5 quilômetros do local. Demorou um pouco, mas achou o carro e agora é respirar um pouco, né? Esse susto aí que a gente tomou e só agradecer a todos que se preocuparam comigo, que estão mandando mensagem, obrigado mesmo. MC Gui está em Dubai, nos Emirados Árabes, e comentou o roubo nas redes sociais. Aí família, tô no corredor do hotel aqui, só passar para tranquilizar os meus fãs aí, meu pai tá bem, fechou? O caso será investigado. Bom, esse caso aconteceu ontem, tá bom? E olha, a polícia encontrou munição de fuzil em um esconderijo, usado pelos fugitivos da penitenciária de Mossoró. As buscas entraram no 18º dia. A munição foi encontrada na casa onde Rogério Mendonça e Deibson Nascimento ficaram escondidos por 8 dias em Baraúna, no Rio Grande do Norte. O proprietário do local está preso por suspeita de ter dado apoio aos foragidos. Segundo os investigadores, é grande a possibilidade de que a dupla tenha se perdido. Os rastros mostram que os dois estavam perto da divisa do Rio Grande do Norte com o Ceará. Ao retornar, ficaram a cerca de 3 quilômetros do presídio de onde fugiram. Depois se afastaram e foram para o local onde se esconderam por 8 dias, a cerca de 10 quilômetros de Baraúna, até que foram vistos pela última vez fazendo o caminho inverso novamente em direção à unidade prisional de Mossoró. O Ministério da Justiça anunciou que vai comprar 10 mil câmeras para reforço do monitoramento nas penitenciárias federais. A Corregedoria da Polícia Rodoviária Federal afastou 23 agentes. Há pouco mais de 2 anos, eles participaram de uma operação contra o chamado Novo Cangaço, em Varginha, Minas Gerais. Foram indiciados 39 policiais militares e policiais rodoviários federais por homicídio qualificado, tortura e fraude processual. Os crimes teriam sido cometidos na operação que deixou 26 mortos em outubro de 2021. Policiais de uma força-tarefa entraram em confronto com os suspeitos de fazer parte de uma quadrilha do chamado Novo Cangaço, especializada em atacar pequenas cidades para explosão de bancos e caixas eletrônicos. A investigação apontou indícios de possíveis excessos na ação policial e determina que os policiais sejam retirados de atividades operacionais. Em nota, a Polícia Rodoviária Federal informou que a Corregedoria Geral da Corporação acompanha as apurações. A Polícia Militar disse que acompanha o caso. O governo do Acre declarou emergência em saúde pública no estado em razão da cheia dos rios. O decreto tem vigência de 180 dias. Em 19 dos 22 municípios do estado, as fortes chuvas estão causando inundações e transbordam aí os rios e igarapés. Mais de 100 mil pessoas já foram afetadas. Dessas, mais de 20 mil estão fora de casa. O Acre tem enfrentado uma cheia histórica. Muitas cidades estão praticamente debaixo d'água. Exemplo disso é Brasileia, onde mais de 75% da cidade está inundada. 3 homens morreram na queda de um avião em Barreiras, no oeste da Bahia, hoje pela manhã. A aeronave de pequeno porte ficou menos de 30 minutos no ar e caiu numa região de vegetação fechada dentro do aeródromo da cidade. As vítimas foram identificadas como Jackson Bonfim e Matheus Bransford, pai e filho, e o piloto Lucas Corisco. 12 bombeiros trabalharam no resgate dos corpos que ficaram presos nas ferragens. A causa do acidente ainda é desconhecida. E o Partido Novo anunciou o nome da economista Marina Helena como pré-candidata à Prefeitura de São Paulo. O anúncio foi feito durante um evento que reuniu dirigentes, filiados e apoiadores do partido. Marina Helena Santos tem 43 anos. Ela atuou como diretora de desestatização do Ministério da Economia durante o governo do presidente Jair Bolsonaro. A pré-candidata do Novo afirmou que a campanha vai se concentrar em pautas de segurança pública.
o município está gastando 3 vezes mais para tapar buraco do que em segurança. Eu acho que a gente precisa inverter isso. Então, muito mais homens na rua, a gente precisa dobrar a nossa GCM, precisa investir em tecnologia, tanto em câmeras, drones. Hoje em dia a tecnologia está aí e ajuda muito, então a gente precisa se inspirar nos exemplos de sucesso e é possível sim ter muito mais segurança na nossa cidade. Tchau, boa noite para você. Boa noite, até a próxima.